Então, muito boa noite. Estamos a iniciar mais uma sessão do nosso ciclo Vultos da Cultura Lusófona. É já a 22ª sessão deste ciclo, coordenado pelo Samuel Dimas e por mim próprio, no âmbito da PASC, a Plataforma de Associações da Sociedade Civil, e mais especificamente no âmbito do Grupo de Trabalho Lusofonia e Relações Internacionais. Como sabem, e como é facilmente verificável, o nosso sítio na internet, a PASC promove todas as semanas, enfim, diria sem exceção, sessões online, naturalmente consoante as áreas temáticas de cada um dos grupos de trabalho. Para além deste, há o grupo de trabalho Transição Climática e Energética, Mar e Território, e o grupo de trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social. Uh, neste, neste grupo de trabalho e neste ciclo de debates em particular, enfim, o nome diz tudo, ou quase tudo, vultos da cultura lusófona. O nosso foco é precisamente esse, ou seja, abordar figuras da cultura não apenas portuguesa, mas de língua portuguesa. E daí que, ao longo deste ciclo, que vai já na 22ª sessão, como estava a dizer, tínhamos já falado de grandes figuras da cultura de língua portuguesa do Brasil, de Angola, de vários países africanos, mas também da Galiza, de várias zonas do Oriente, Macau, Goa, Timor-Leste, porque de facto o foco é mesmo esse, não ficarmos circunscritos à cultura portuguesa, mas abarcar e abraçar vultos maiores da cultura de língua portuguesa extra-fronteiras. Algumas destas sessões são também feitas em conexão com eventos, iniciativas promovidas, em alguns casos, pela própria PASC, noutros casos, por entidades que fazem parte da PASC, e até porque a PASC tem também essa missão, não é? Esse encargo, eu diria, essa responsabilidade, de difundir as iniciativas maiores de cada uma das entidades. Ora, precisamente, esta semana, por estes dias, o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, que é aqui a entidade pivô, em parceria também com o MIL, com a Universidade dos Açores, com outras entidades, está a promover eu estou aqui a partilhar o sítio do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, está a promover um duplo evento, a saber, o 8º Colóquio do Atlântico, precisamente sobre Teófilo Braga, que é a figura de hoje, a figura em destaque hoje, no centenário da sua morte. Este colóquio iniciou-se na passada semana, nos Açores, Ponta Delgada, onde o Teófilo Braga nasceu, e hoje os trabalhos foram retomados em Lisboa, na Biblioteca Nacional, sendo que, e daí falar do duplo evento, estamos também a assinalar os 300 anos do nascimento de Kant, um grande filósofo alemão, europeu, porventura o filósofo mais marcante da modernidade europeia, como sabem, e o seu impacto, também aqui não apenas no pensamento português, mas mais amplamente no pensamento luso-brasileiro. Aliás, neste evento estão vários investigadores brasileiros que vieram expressamente participar conosco e partilhar conosco, enfim, os seus trabalhos, as suas perspectivas. E, portanto, hoje vamos falar sobre Teófilo Braga, sendo que os trabalhos reiniciaram-se hoje em Lisboa, na Biblioteca Nacional, tem aqui o programa, e amanhã, aliás, esta sessão, enfim, ainda de uma forma um pouco extra-programa, insere-se neste evento, tanto sincero que está aqui o cartaz, não é? Mas amanhã, portanto, os trabalhos prosseguirão da parte da manhã,
e da parte da tarde, sendo que à tarde, precisamente um dos investigadores que veio do Brasil, o José Maurício de Carvalho, vai tomar posse como académico correspondente estrangeiro na Academia Internacional de Cultura Portuguesa, na Cidade de Geografia. É também uma sessão aberta ao público, às 5 da tarde. Portanto, antes disso, na Biblioteca Nacional, em Campo Grande, todos conhecem. No dia 6, quarta-feira, também na Biblioteca Nacional, da parte da manhã, e depois os trabalhos prosseguirão no Porto, no dia 7, também da parte da manhã, na Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto, e à tarde, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, no Anfiteatro 2, e teremos também vários painéis, como é visível neste programa. E, portanto, esta sessão passa essencialmente por falarmos um pouco sobre o Teófilo Braga. Foi uma figura, enfim, com alguma projeção social e até política, como sabemos, ele chegou a ser Presidente da República, sendo que, neste colóquio, o nosso foco não é propriamente esse, para além da sua autoridade política, falar da relevância, da sua obra. E a esse respeito passaria então a palavra ao Samuel Dimas, para que ele nos fale precisamente sobre isso, e depois, enfim, talvez até possa partilhar. O Samuel ainda não falou no colóquio sobre o Teófilo, falará amanhã, de manhã. Talvez possa antecipar aqui hoje, em primeira mão, o que irá dizer amanhã, como súmula, e eventualmente depois eu também poderei falar um pouco sobre a perspectiva que eu partilhei nos Açores sobre Teófilo Braga e dando conta da relevância filosófica, ainda hoje, da sua obra. Samuel, a palavra é tua. Então, muito boa noite, mas mais uma vez, é sempre um gosto, estar presente nestes fóruns e partilhar um pouco das nossas figuras maiores que vão, constituindo a nossa cultura e a nossa identidade. O Teófilo Braga é uma figura importante, hum, em várias áreas, na literatura, na historiografia, não só na historiografia, literária, mas também, na historiografia religiosa, nomeadamente no âmbito das ciências comparativas, das ciências da religião, numa análise comparativa, e também no âmbito político. O Teófilo nasceu na Ilha de São Miguel em 1843 e faleceu em Lisboa em 1924. Hum, Ele começa cedo a escrever. A primeira coisa que escreve é em 1859, um livrinho de poesia chamado Folhas Verdes. Hum, É o seu livro de estreia e publica numa tipografia onde ele próprio trabalhava. Depois, em 1861, vai para Coimbra, onde cursa Direito, colabora no Instituto, hum, na revista de Coimbra, participa na questão Coimbra. Depois de terminar o curso, vai para o Porto. Entretanto, hum, vai se inteirando da filosofia positivista de Comte. Hum, a partir de 1872, fixa-se em Lisboa
e vai lecionar literatura no curso superior de Letras, a atual Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Era um republicano militante. Em 1910 é convidado para presidente do governo provisório e mais tarde, em 1915, é eleito presidente da República. Hum, e são várias as suas criações, os seus trabalhos, desde os estudos etnográficos, até à literatura, nomeadamente poesia, mas também historiografia, ficção e também, de alguma maneira, uma reflexão filosófica. Só para aqui algumas datas e algumas obras. hum, a Visão dos Tempos, em 1864, Tempestades Sonoras, também no mesmo ano, Torrentes, 1869. Hum, Depois tem uma obra de contos fantásticos, 1865. Uma narrativa também é histórica, de alguma maneira, intitulada Viriato, de 1904. Hum, E no âmbito dos seus ensaios mais filosóficos, eu destacaria Poesia do Direito, de 1865, Origens Poéticas do Cristianismo, de 1880, e As Lendas Cristãs, de 1892. Mas não podemos esquecer a sua historiografia, hum, nomeadamente a História da Poesia Popular Portuguesa, 1867, a História da Poesia Moderna em Portugal, 1869, História da Literatura Portuguesa, uma introdução, 1970, a História do Teatro Português, em 4 volumes. Depois a História da Literatura Portuguesa, 1872, hum, e ainda a História do Romantismo em Portugal, História das Ideias Republicanas em Portugal, de 1880, hum, e também uma história da Universidade de Coimbra. hum, E finalmente, talvez um dos trabalhos de maior alcance, que é a História da Literatura Portuguesa em 4 volumes, 1909-1918. E depois ainda tem uma obra sobre contos tradicionais, enfim. Ele de facto tem um leque muito abrangente de interesses, e dedica-se a este levantamento, este mapeamento no fundo, da cultura portuguesa. E, portanto, é um autor relevante no nosso contexto. Eu não vou tratar de todas estas áreas. Aliás, só vou tratar de uma e vou, sobretudo, centrar-me numa das obras que é precisamente as origens poéticas do cristianismo. hum, Sublinhando que para o Teófilo Braga havia esta preocupação de não reduzir a interpretação religiosa ao plano metafísico e ao plano teológico, aliás, planos que ele não dominava. Ele era sobretudo um historiador neste sentido. hum, portanto, o que ele fez foi
centrar-se na ciência das religiões, uma ciência no sentido de comparação, comparativo, hum, aplicando um método positivo, um método histórico-comparativo, hum, e através dele, de alguma maneira, procurar a gênese psicológica e sociológica da religiosidade. Desde a elaboração mítica, cultual, ritualista e doutrinária. E nesse sentido, eh, eu vou citar aqui alguns parágrafos só para ilustrar esta sua preocupação e este seu trabalho. Por exemplo, na sua obra, a primeira, página 134, é precisamente esta das lendas, das origens poéticas do cristianismo. Ele depois tem uma obra que se chama As Lendas Cristãs, que é de alguma maneira a atualização destas duas primeiras, da poesia do direito, e das origens poéticas do cristianismo, onde ele faz uma leitura, sempre pressupondo um diálogo com autores, sobretudo com Jean-Baptiste Vico e com o Michelet, hum, e nesta obra, hum, a determinada altura, na página 134 da edição da Imprensa Nacional, que reúne estas três obras, hum, uma edição que é do ano. Agora não tenho aqui, deixa-me ver qual é o ano de edição. Agosto de 2000 é o, o volume, o exemplar que eu tenho aqui. Ele, a determinada altura, diz o seguinte, na página 134 desta obra: enquanto os padres debaterem para me mostrarem que só a sua religião é verdadeira, perante o critério da ciência das religiões, todas são verdadeiras como factos realizados no tempo, como manifestações de certos estádios mentais da humanidade, como fenómenos sociais que apresentam transformações bem características. Enfim, como produtos de onde se tiram profundas deduções sobre a marcha progressiva da nossa inteligência. Portanto, o estudo que ele faz da religiosidade é sobretudo nesta procura de compreensão do desenvolvimento da consciência humana, da humanidade, portanto, uma análise sociológica, sempre nesta perspectiva histórico-comparativa. Um, nesse e dessa maneira, em diálogo sempre com Vico, começa por associar a religião a essa idade primeira, primitiva, espontânea, hum, hum, vai identificar, sobretudo na religião cristã, que é o seu principal objeto de análise. Ele depois vai dialogar com várias outras religiões, nomeadamente o macedaísmo, o judaísmo, que precede o cristianismo, todo aquele contexto persa, mas o ponto de partida dele é sempre a religião cristã, que foi a religião em que ele foi educado. Aliás, quando ele vai para Coimbra,
a ideia, primeira, é ir estudar teologia. Hum, e portanto, aliás, como foi típico destes autores hum, da geração de 70 e daquele contexto de Coimbrão, hum, todos eles tinham uma formação cristã, católica, e esse é o ponto de partida, e as críticas positivistas e até anticlericalistas partem sempre de um distanciamento dessa religiosidade antropomórfica. A maioria destes autores faz essa crítica, uma religiosidade antropomórfica e um pouco infantil, não é? Que foi a religiosidade que eles aprenderam na catequese, na sua educação familiar e comunitária. Hum, e então, eh, das comparações que Teófilo Braga faz é que o cristianismo teria adotado muitos cultos do mitraísmo, que era uma religião romana. hum, por sua vez, era uma religião influenciada pelo mazedaísmo e depois pelo zoroastrismo, religiões persas. Hum, e que esses cultos, essas práticas teriam passado para o cristianismo de uma forma quase automática e, no seu entender, sem grandes intuitos teológicos. Ora, essa é uma das primeiras críticas que eu faço ao autor. Hum, não, não se pode dizer que tenha sido assim, desta maneira. Primeiro porque a gênese do cristianismo é judaica e é muito anterior até aos cultos de Mitra, não é? Depois, porque as práticas religiosas assumidas pela tradição cristã, hum, em contacto com as tradições religiosas da época, eh, e aqui podemos assumir os cultos expiatórios sírio-fenícios, a mitologia persa sobre o mal e o demónio, são sempre integrados pelo cristianismo numa reflexão teológica, que inclui categorias hebraicas, categorias grego-romanas. E por isso, julgo que é um pouco abusivo hum, afirmar, como o Teófilo Braga afirma, que o cristianismo, e vou citar, não foi mais que uma seita orgiástica, como a dos pitagóricos, dos essénicos e dos órficos, hum, e que, ainda por cima, essa seita teria vindo interromper a propagação das ciências da Grécia, desviando a atividade mental da civilização grego-romana para aquilo que ele chama a passividade mística. Passividade essa que viria depois a produzir uh, aquilo que ele denomina a esterilidade da Europa até à Renascença. Ora, isto é uma afirmação um pouco simplista, significa desconhecer todo o papel das ordens monásticas na promoção da cultura, no desenvolvimento da cultura, mas significa também encerra alguns equívocos. Por exemplo, a mística, a passividade mística, não é originária do cristianismo e muito menos do judaísmo.
no judaísmo a espiritualidade é profética, é o profeta, não é a ascese mística. A ascese mística tem uma origem oriental e grega, não tem uma origem judaico-cristã. Portanto, há aqui alguns equívocos que pronto, exigem uma análise mais detalhada. Por outro lado, quando o Teófilo Braga, quando faz esta análise comparativa entre a religião cristã e todas as outras religiões, o que é que ele vai fazer? Por exemplo, na obra Lendas Cristãs, ele vai. A primeira lenda, não é a primeira, mas assim, no capítulo 3 as lendas da Virgem Mãe. Portanto, o que é que ele vai dizer? Vai dizer que vai identificar noutras expressões religiosas hum, a mesma tipologia das narrativas associadas à Virgem Maria, não é? Depois, as lendas da paixão, tudo o que é associado ao sacrifício. hum, Depois, as lendas do inferno, a descida ao inferno. Portanto, e dessa maneira, o juízo final. E dessa maneira, o que é que ele vai concluir? Vai concluir que o cristianismo não tem uma origem divina, mas resulta de uma construção, de uma criação humana a partir das expressões religiosas que já existiam. Ora, o problema não reside em reconhecer que por exemplo, o messianismo judaico tem origem nos cultos medo-persas, nem que a religião cristã contém em comum com o orfismo e o mitraísmo as crenças na imortalidade e na ressurreição da alma, ou que a encarnação da divindade é uma ideia já presente no mito hindu de Krishna, e na filosofia Vedanta. hum, o problema não está aí. O problema reside, no facto de este mapeamento aparecer aos olhos dele e aos olhos da época como uma negação da verdade absoluta e da verdade sagrada que o cristianismo assumia e promovia e anunciava. E portanto, se havia se realidades que as pessoas julgavam ser únicas e exclusivas do cristianismo por não é imposição, mas por iluminação, por presença direta da divindade, por ação direta de Deus através de Cristo. Se essas práticas já existiam noutras religiões, portanto, aos olhos daquele tempo, isso é entendido como uma heresia, como uma afronta e como uma desvalorização da religião. Ora, nós hoje sabemos que não há nenhuma religião pura no sentido de ter uma, uma construção, um desenvolvimento por ação exclusiva do divino através de acontecimentos extraordinários. Eh, o facto da religião se construir na relação com a cultura e com as outras religiões não lhe retira a dignidade de ser uma mediação na relação do humano com o divino, não é? Hum, por exemplo, hum, e depois hum, há aqui outras. Este exemplo, por exemplo, o dualismo religioso entre o Deus bom e o demónio. É um produto da religiosidade persa.
este dualismo é assumido e é transposto para o judaísmo nos exílios, nomeadamente no exílio da Babilónia, a angelologia judaica, a demonologia, hum, e depois viria a ser radicalizado ao ponto de a tradição judaico-cristã afirmar a eternidade do inferno, não é? Do mal. Um pouco à maneira da religião manicaísta que depois se vai desenvolver nos primeiros séculos depois de Cristo. E que ainda hoje é assumida, esta ideia de uma eternidade, de um conflito eterno entre o mal e o bem, ainda está presente nos documentos do magistério. Hum, Embora, logo nos primeiros séculos depois de Cristo, escolas neoplatónicas como a de Alexandria e da Capadócia, a de Alexandria, onde o expoente máximo foi Orígenes, e Capadócia, o Gregório de Nisa, eles tivessem negado esta ideia, tivessem recusado esta ideia radicalmente dualista, propondo uma noção, chamam-lhe apocatástasis, não é? Uma noção de, de redenção universal, de consumação no bem, não é? Aquela ideia que também está no Evangelho, aquela ideia depois do juízo final, quando Deus for tudo em todos, portanto, quando o bem, o belo e o verdadeiro for tudo, em tudo e em todos, não, quando isso acontecer, não há espaço para o mal, não é? Mas essa ideia que está plasmada no próprio texto sagrado, lá está, estão ideias contraditórias, que se contradizem. O São Mateus que acentua o juízo final e a eternidade do inferno, e o São João que acentua a misericórdia divina, são teologias diferentes, mas resultam precisamente eh, de que o texto sagrado não é um ditado divino, não é algo definitivo, absoluto, que é imposto de uma vez por todas, de forma imediata e direta, mas o texto sagrado, como diz, Bíblia são livrinhos, não é? São a recolha de milhares de tradições orais que depois alguém foi fixando. E portanto, é claro que, por exemplo, dos confrontos de Teófilo Braga é com o pontificado de Pio IX, que acentuava o quê? Acentuava uma religiosidade dos milagres, das aparições, por contraposição com a ciência. Portanto, é preciso ver também o contexto. Estes homens da geração de 70 e da transição do século XIX para o século XX vivem um contexto de fratura em que, por um lado, há um desenvolvimento da ciência e uma procura, e a ciência que se proclama como tendo a verdade absoluta, nessa fase era assim, e do outro lado, a religião, por antagonismo, também diz que tem a verdade absoluta. É claro que depois disso, na primeira metade do século XX, quer a ciência, quer a religião, começam a perceber que nenhuma nem outra tem a verdade absoluta. Eh, eh, e é essa humildade, esse reconhecimento dos seus próprios limites, que vai permitir a aproximação e o diálogo a partir na segunda metade do século XX. hum, Aquilo que o biólogo Luís Archer fala de já não é já não é uma pura separação, também não é uma relação de conflito e de antagonismo, mas já é possível construir uma relação de complementaridade. Ora, aqui o que é interessante?
para nós, julgo que isto é o mais interessante, é que Teófilo Braga faz parte de um movimento intelectual, cultural, que ao desenvolver a ciência das religiões comparadas, portanto, esta metodologia comparativa, ao fazer este mapeamento, acaba por contribuir para o próprio para a mudança de paradigma na interpretação da religião, na interpretação que a religião faz de si mesma, não é? A partir de meados do século XX. E hoje, teólogos como, estou a pensar, por exemplo, no Bernard Lonergan, que é um cientista jesuíta, ou mesmo na nossa escola de Braga, o Alfredo Diniz, estes teólogos hoje fazem teologia atendendo a esta história das religiões. E, portanto, incorporam na sua reflexão teológica estes dados. Eu, quando estudei hermenêutica bíblica, já estudei o contacto com o macedeísmo no exílio da Babilónia, por exemplo. Eu estudei isso em hermenêutica bíblica. Portanto, mas neste período em que Teófilo Braga escreve estas coisas, isto era uma novidade. Isto não tinha entrado ainda no curso de teologia, nos cursos de teologia, na formação teológica da Igreja Católica. E, portanto, isto de facto é um contributo que na altura é fraturante, mas é um contributo importante que esta geração deu para que as gerações seguintes avançassem na sua compreensão, aprofundassem a sua compreensão de como é que se dá a gênese, como é que as religiões se vão constituindo, como é que a relação com o divino se vai constituindo. Hum, Permitindo uma certa desmitificação, não é? Permitindo superar aquela visão mítica, por um lado, mas mais que isso, aquela visão mágica, supersticiosa, naif da religiosidade ancestral que tinha esta, esta, esta visão ainda muito indiferenciada entre Deus, homem e mundo, não é? Hum, Sem considerar devidamente a diferença ontológica entre a transcendência e a imanência e portanto, há todo aqui um caminho que foi sendo feito, hum, e que esta geração, apesar das interpretações erradas, equivocadas e sobretudo parciais, porque a conclusão que tiravam era que, bom, então, se é assim, hum, esta religião não tem qualquer validade. Portanto, hoje podemos dizer que por exemplo, o movimento ecuménico que existe no cristianismo de reconhecer a dignidade de todas as religiões e o reconhecimento de que fora da Igreja Católica também há salvação, coisa que no século XIX era impensável e que só a partir do Vaticano II, a partir de 1960, é que essa percepção começa a existir. Hum, Também se deve a estes homens e esta comparação, este método comparativo entre religiões, hum, que teve em Teófilo Braga um dos seus elementos mais ativos no contexto português. E Muito pronto, bem, era o que eu tinha a dizer. muito bem, Samuel.
para quem quiser amanhã ouvir a comunicação inteira, na íntegra, pode estar então na Biblioteca Nacional a partir das 11 no auditório. Uh, Temos um painel com 4 investigadores brasileiros, o professor José Vicente de Carvalho, o Humberto Schubert Coelho, e também, para além do Samuel, já agora vou verificar, vamos ter a Berta Pimentel, da Universidade dos Açores. Foi muito interessante, Samuel, aquilo que disseste, desde logo atendendo, salientando a importância do contexto, não é? Da circunstância. Todos nós tínhamos ou não consciência disso. Somos, em parte, reféns do nosso contexto, da nossa circunstância, e o Teófilo, naturalmente, não fugiu a essa regra. Havia um ambiente, aliás, veio-se a consagrar e a concretizar maximamente na Primeira República, onde o Teófilo Braga teve um papel de destaque no plano político. Esse, mais do que o anticlericalismo, uma perspectiva, uma posição antirreligiosa e anticatólica, em particular, como sabemos. Aliás, Sim, isso porque a religião, na perspectiva do Conte, pertencia a uma fase de desenvolvimento humano é superar, a superar. exatamente. Aliás, isso, enfim, hoje não é o tema da nossa sessão, mas, enfim, todos sabemos, isso hoje é relativamente pacífico, enfim, uma das grandes fragilidades da Primeira República e que levou a uma instabilidade reiterada aos mais diversos níveis foi essa posição, de princípio, enfim, em última instância, levou à queda do próprio regime republicano em 1926, como sabemos. Ainda assim, e já agora, enfim, não tomando como exemplo o Samuel, porque a minha comunicação já a fiz, mas salientando que isso é verdade. Aliás, só um parênteses ainda a esse respeito. Como sabemos, isso tem muito a ver até enfim, com o percurso filosófico que eu tenho feito, que o Samuel, a Luísa Borges também. Como sabemos, esta geração era fortemente republicana, aqui também há uma direção circunstancial, não é? O regime monárquico na altura parecia, e mais do que parecia, estava em evidente decadência, eh, e isso levou a que muita gente considerasse, de boa fé, que a regeneração do país passava pela mudança de regime, não apenas pela mudança de governo, que isso já se tinha tentado mil e uma vezes, e não era todo suficiente para operar essa regeneração. E, por exemplo, estou a pensar no movimento da Renascença Portuguesa, que congregou as grandes figuras intelectuais da época, a elite da época, o Pascoais, Leonardo Coimbra e tantos outros. Essa geração foi fortemente republicana, sendo que a república que eles almejaram não foi propriamente a república que depois se instaurou em Lisboa em 5 de outubro de 1910. Por exemplo, o Sampaio Bruno, que era uma figura tutelar de alguma forma da Renascença Portuguesa, esteve, como sabemos, envolvido numa tentativa anterior, no Porto, no 31 de janeiro de 1891, e a República que eles, na altura, tentaram instaurar era uma república muito diferente daquela que se vai instaurar em 1910. Desde logo nessa dimensão positivista, ou não positivista, no caso no Porto, ou seja, era uma república que salvaguardava e respeitava a dimensão espiritual Sim, da sim, sim. humanidade, não queria um regime, como aconteceu com o regime republicano, 1910, não era um regime antirreligioso, portanto, que tinha essa matriz positivista, como o Samuel Mas estavas há a uma, recordar. mas há Força. uma diferença entre Sampaio Bruno, Leonardo Coimbra
esses republicanos e esta perspectiva mais radical do Teófilo Braga, não é? Apesar de Não, tudo, há uma diferença. não, mas é isso que eu estou a dizer, que a República, enfim, isto agora, nenhum, nenhum de nós pode atestar o que é que seria a República se o golpe de 31 de janeiro de 1891 tivesse sido bem sucedido. Ninguém sabe que República é que teria nascido lá, não é? Ou aí, até porque muitas vezes uma coisa são os desejos, outra coisa são os resultados daquilo que acontece. Mas, pelo menos no plano programático, no plano filosófico, até no plano ideológico, no plano político, as pessoas que encabeçaram, com o seu pai Bruno à cabeça, essa tentativa de golpe, a República que teria nascido aí, seria muito diferente daquela que se vai instaurar em 1910, precisamente porque essa República que se instaurou em 1910 tinha essa dimensão assumidamente positivista, não é? Sim, sim. Portanto, dessa matriz kantiana, em que a religião seria algo de provisório, a superar e que a ciência viria explicar tudo. E daí, enfim, a perseguição à Igreja, a expulsão das ordens religiosas, eh, porque de facto, na perspectiva kantiana, na perspectiva positivista, a religião era algo a extirpar e nem sequer era a médio prazo, era mesmo a muito curto prazo. Dito isto, mesmo nessa circunstância, e era aí que eu queria chegar, o Teófilo Braga, apesar de tudo, não foi dos positivistas mais ortodoxos. E daí eu vou partilhar a parte final da minha comunicação, onde cito alguns autores, nomeadamente Álvaro Ribeiro e José Marinho. Aliás, a minha comunicação tem esse título, Teófilo Braga, visto por Álvaro Ribeiro e José Marinho, e é muito curioso que, obviamente, se nós não conhecêssemos os textos e perguntássemos qual seria a opinião do José Marinho e do Álvaro Ribeiro sobre o Teófilo Braga. E à partida dir-se-ia, essa seria a resposta mais óbvia, mas em filosofia isso acontece. O óbvio nem sempre é o mais verdadeiro. Aliás, muitas vezes o óbvio não é de todo o mais verdadeiro, ou o mais óbvio não é de todo o mais verdadeiro. Dir-se-ia que a posição do José Marinho e do Álvaro Ribeiro seria negativa, profundamente negativa. Porquê? Porque o Teófilo é uma figura de proa do positivismo em Portugal, e a linha filosófica do José Marinho e do Álvaro Ribeiro, precisamente por ter essa matriz na Renascença Portuguesa, é assumidamente antipositivista, ou diria, talvez de uma forma mais exata, suprapositivista. Quer o José Marinho, quer o Álvaro Ribeiro procuraram desconstruir filosoficamente os fundamentos do próprio positivismo, em prol e em defesa de uma perspectiva metafísica, quer no Álvaro Ribeiro, quer no José Marinho. Enfim, eu conheço melhor o José Marinho, foi objeto da minha tese de doutoramento, e o José Marinho defende de forma sustentada, convicta, desenvolvida, essa perspectiva que a filosofia é metafísica, ponto final. Tenha ou não consciência disso. A única diferença é que há filosofias que são conscientemente metafísicas e há filosofias que são metafísicas de forma inconsciente. E, portanto, o positivismo, na sua pretensão de ter uma filosofia não metafísica, é apenas uma filosofia inconsciente de si. Essa é a grande acusação, digamos assim, que o José Marinho e o Álvaro Ribeiro fazem ao positivismo em geral. Para além disso, esta corrente, onde eu procuro integrar, o Samuel também, portanto, esta linhagem que remonta à Renascença Portuguesa, à revista Águia, a estas grandes figuras, procura também, e esse é um ponto que eu pessoalmente muito valorizo,
procuram também salientar, desenvolver esse nexo entre pensamento, língua, cultura e história, que o positivismo também não valorizou na maior parte dos casos, rasurando as diferenças, até no plano de ordem cultural. Eh, mas, este é o ponto, o Teófilo Braga, de facto, também aí não foi um positivista ortodoxo. Aliás, a apresentação que o Samuel bem fez no início desta sessão deu conta da sua atenção até às literaturas, à literatura nacional portuguesa, neste caso. Aliás, ele é uma grande referência, foi, pelo menos na altura, uma grande referência nesse plano, no plano da história da literatura portuguesa. Eu diria que é a sua obra maior, pelo menos aquela teve mais repercussão. Ainda hoje, o investigador que fez a sua comunicação na Biblioteca Nacional salientou isso, que era uma obra procurada por autores estrangeiros que, querendo conhecer a literatura portuguesa, a cultura portuguesa, encomendavam, encomendavam de França, de outros países, essa obra, porque de facto era uma obra de referência. Ou seja, o Teófilo Braga também aí não foi um positivista ortodoxo, como aqui se diz, entre aspas, é uma citação de uma obra de referência do Álvaro Ribeiro, precisamente intitulada Os Positivistas, que é uma espécie de libelo contra, enfim, contra as figuras maiores do positivismo. Ahm, mas precisamente o próprio Álvaro Ribeiro, um antipositivista assumido, salvaguardou essa especificidade do Teófilo Braga, chegando até a dizer, e, enfim, são apenas algumas citações, portanto, se Marinho, esta é a parte mais importante aqui nesta circunstância, se Marinho sempre viu na sua obra algo mais do que um positivismo cego ou estreito, Álvaro Ribeiro foi ainda mais longe, em particular na sua obra Os Positivistas, em que lhe dedica um capítulo onde reitera que Teófilo Braga nunca foi um positivista ortodoxo, antes aspirou à formação, dentro do positivismo, de uma escola tipicamente portuguesa. Isso que o Álvaro Ribeiro depois procurou concretizar no plano filosófico. E, aliás, ele, de alguma forma, faz do Teófilo um seu professor, não é? Ele diz mesmo, a aspiração é essa em que Álvaro Ribeiro apreende a primeira tentativa de formular uma filosofia portuguesa. Chega a considerá-lo um patriota, um grande patriota, como alguém que entreviu, ainda que em contornos indecisos, a originalidade do pensamento português, tendo chegado a qualificá-lo como o mais poderoso obreiro da literatura portuguesa da segunda metade do século XIX. Em suma, enfim, isto é apenas a conclusão, para estes dois insígnios hermeneutas da filosofia portuguesa, da filosofia lusófona, diríamos nós hoje, estou a falar do José Marinho e do Álvaro Ribeiro, Teófilo Braga é um autor a valorizar, não apenas na primeira dita fase romântica, em que por influência de Michelet, Vico e Hegel, entre outros, mais expressamente se dedicou às tradições nacionais, e a esse respeito há um artigo do nosso amigo Rodrigo Sebal Cunha, na revista Nova Águia, no número 6, já do segundo semestre de 2010, precisamente sobre Teófilo Jovem, é o título do texto do Rodrigo, em que precisamente acentua essa fase romântica inicial do Teófilo, mas este é o ponto, inclusivamente na sua fase, dir-se-ia de maturidade, a sua fase mais assumidamente positivista, dado que, mesmo aí, recordando as palavras de Álvaro Ribeiro, aspirou à formação, ainda que dentro desse enquadramento do positivismo, enfim, de uma escola que assumisse a nossa singularidade, quer no plano literário, quer no plano cultural, quer também, enfim, segundo Álvaro Ribeiro, isto porventura será um pouco excessivo, no plano mais especificamente filosófico. Enfim, por tudo isso, julgamos que o Álvaro Ribeiro é um autor a reconsiderar. Nós aqui também neste ciclo procuramos sempre autores um pouco fora da caixa, ou pelo menos fujam um pouco aos caixotes ou às gavetas em que em geral são enfiados, assim, apressadamente.
E, enfim, e é um autor que até merece ser lido para além de preconceitos de ordem política, de ordem circunstancial. Enfim, nos Açores falou-se muito daquela efervescência política do princípio da Primeira República, até da sua ligação ao Afonso Costa e tudo isso. Mas, enfim, passados mais de 100 anos, importa relê-lo de olhos lavados, como diria o nosso grande mestre, o professor António Praz Teixeira, ele usava essa expressão numa sessão recente sobre o António Sérgio, sobre quem também recaem, enfim, alguns preconceitos, eh, em alguns casos, enfim, com alguma justificação. Há sempre alguma justificação para tudo, não é? Mas importa superar esses preconceitos. Bom, e dito isto, se não houver mais nenhuma intervenção, vamos então terminar esta sessão de hoje, que é já a 22ª. Em princípio será a última deste ano, isto porque estas sessões são mensais, em geral têm sido mensais, e nós em dezembro, e agora falo em nome da Páscoa, nós em dezembro queremos dar todo o destaque à nossa conferência anual, que será no dia 14. E depois, naturalmente, metem-se as festas, o Natal, o final do ano, e, portanto, retomaremos este ciclo em janeiro, sendo que em janeiro, enfim, ainda não há data, mas já foi mais ou menos anunciado, aliás, foi hoje formalmente anunciado, no dia 31 de janeiro haverá um colóquio de homenagem ao professor Manuel Ferreira Patrício, na Universidade de Évora, eh, e estão desde já todos convidados a participar, no dia 31 de janeiro, sexta-feira. Se forem ao sítio do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, podem já encontrar um primeiro cartaz, uma primeira chamada para comunicações. E como aconteceu hoje, e como aliás aconteceu na sessão anterior, a respeito dos ZNs, também essa próxima sessão deste ciclo será feita em articulação com esse evento, ou seja, a próxima sessão deste ciclo será sobre o professor Manuel Ferreira Patrício. Depois, enfim, depois não há nenhum plano. Não há nenhum plano fechado, mas ficou o rep com a Luísa Borges, à Júlia, à Adelaide, para nos darem sugestões. Nós queremos manter a periodicidade mensal. Enfim, sabemos que vultos da cultura lusófona não faltam, mas façam-nos chegar sugestões. Certamente que em fevereiro, em março, abril, maio, junho, julho, enfim, naturalmente depois haverá uma pausa estival. Queremos abordar autores relevantes, não apenas portugueses, nascidos em Portugal, mas, enfim, autores da lusofonia. Temos alguns nomes pensados, mas se nos fizerem chegar sugestões, certamente que teremos todo o gosto em enquadrá-las. E dito isto, vou então Já fechar, usou. Pronto. fechar a sessão. Tinhas ficado Certo. aí, tinhas ficado parado, Samuel, mas já Eu voltaste. digo, eu digo o mesmo. Tu também ficaste. Muito bem. Então, boa noite a todos. Boa noite e obrigada. Adeus, até amanhã.